vou passar a palavra para os debatedores, acho que pela ordem alfabética, doutor Alberto, advogado e juiz do TIT. Alberto, eu não vou arriscar falar o seu sobrenome, Alberto. Alô, alô. Boa tarde, obrigado pelo convite. É Podgaik. Bem, vou começar. Bom, vou ser muito breve, até porque sei que o tempo está bem apertado. Eu queria só fazer algumas rápidas observações. Com relação à questão de decisões judiciais. Bom, primeiro vamos lembrar que o Tribunal de Impostos e Taxas, se o contribuinte busca o judiciário, o Tribunal de Impostos e Taxas, obviamente, vai se curvar àquela decisão, né, de mérito em relação à matéria que está sendo discutida no auto de infração e não vai julgar essa matéria, né? Quer dizer, vai se curvar, vai esperar que a decisão judicial seja dada e os autos vão para a Procuradoria aguardar o trânsito em julgado dessa decisão. Com relação a decisões de tribunais superiores, eu concordo com o doutor Frederico, realmente nós temos uma trava. Quer dizer, o artigo 28, para mim, é insuperável, né? O artigo 28 ele faz com que nós não possamos afastar lei vigente, eficaz. Não podemos afastar essas leis. É óbvio que se busca, tem-se como objetivo se adequar às decisões do Poder Judiciário. É curioso que, antes da Lei 13.457/09, né, que implantou o novo processo administrativo, o Tribunal de Impostos e Taxas chegou a se curvar a algumas decisões de tribunais superiores, e um exemplo é o caso do IPVA de aeronaves. É um caso antigo, mas que o tribunal acabou acolhendo a posição do Tribunal Superior e, baseado nessas decisões, cancelou muitos autos de infração. Quando veio a Lei 13.457 de 2009, que implementou o novo processo administrativo, isso realmente ficou um pouco mais difícil, tanto que hoje nós temos algumas decisões, algumas questões complicadas, né? Uma, por exemplo, é a questão da súmula, também uma questão muito antiga, que é da súmula 166, que é a transferência, súmula 166 do STJ, que é a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Embora haja essa súmula já antiga do STJ, nós, como julgadores do Tribunal de Impostos e Taxas, nos vemos na seguinte situação. Mas como é que nós podemos afastar o artigo 2º da Lei 6374 de 89, que diz que qualquer saída, né, é tributada? Então, realmente, eu concordo até com a doutora Karen que, em algumas circunstâncias, fica, e o doutor Frederico também comentou isso, nós ficamos um pouco amarrados a isso. Mas esse artigo 28 ele é vigente, nós não podemos simplesmente ignorá-lo, né? A não ser em casos em que o Supremo Tribunal Federal julgue a matéria em ação declaratória ou posteriormente com decisão do Senado Federal, nós não podemos afastar, e isso nós apreciamos muitas questões relativas à multa, juros, né, que muita gente acaba criticando essas decisões, mas nós não podemos afastar uma multa que está amparada na legislação estadual. Nós não temos esse instrumento hoje. Se isso vai mudar no futuro, não sabemos, né, Salus? Bom, essa é uma questão. A outra, em relação ao confisco, é outra questão que para na mesma trava do artigo 28. A questão do confisco é matéria eminentemente constitucional, como a doutora Karen bem colocou, e o próprio STJ já disse que quem vai julgar isso é o Supremo, né? Então, nós não temos muito também o que fazer com isso, e embora os contribuintes continuem alegando isso insistentemente em recursos especiais da Câmara Superior, não há como se afastar a multa em razão do princípio da confiscatoriedade. Não tem como fazer isso. O que acaba acontecendo, e foi mencionado rapidamente aqui, é que dos casos de multas por infração à obrigação acessória, o tribunal tem um instrumento do artigo 527-A do regulamento que, em casos em que se verifique a não ocorrência de infração de falta de pagamento e não se vislumbre dolo, fraude ou simulação, e verificados os antecedentes da empresa e o porte econômico da empresa, é possível a relevação total da multa ou a sua redução. E, para terminar, que o doutor Frederico já me deu um toque aqui, com relação ao processo administrativo, Salus, a Lei 16.498, eu só tenho a dizer o seguinte: desde a implantação da 13.457 de 2009,
o Tribunal de Impostos e Taxas deu um salto imenso, né? Você viveu isso muito bem, né? O processo eletrônico trouxe uma agilidade, uma transparência incríveis, né? Quer dizer, aquela dificuldade toda que existia com o processo físico, que hoje ainda existe, mas quantitativamente são muito poucos os processos, praticamente desapareceu. Hoje os processos correm muito rápido, né? E, inclusive, em relação a 16.498, para terminar, os efeitos já estão sendo sentidos, como você mencionou, com a edição de súmulas, e já temos uma sessão temática que ocorreu, e que também, para dizer que o Tribunal de Impostos e Taxas não tem os mesmos problemas, prevaleceu nessa sessão temática relativa à decadência aplicável aos casos de importação por conta e ordem de terceiros, o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, em favor dos contribuintes, né? Então, para deixar claro que a Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas está sujeita a erros e acertos, isso é normal, mas a posição que prevaleceu foi a posição dos contribuintes. Então, é isso. Acho que poderia falar mais alguma coisa, mas o tempo está curto. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Alexandre, mestre e doutor em Direito Tributário, professor universitário e conselheiro do CAF durante algum tempo, né? Boa tarde a todos. Vou ser bastante breve também, mas levantando aqui uma reflexão acerca do processo administrativo, um pouco na linha do que o Sallusti falou, porque, na verdade, o que a gente vive no processo administrativo como um todo é uma grande histeria. Não sei se vocês já pararam para pensar que loucura, que insanidade que é o processo administrativo no Brasil. Uma vez eu participei, em 2012, de uma mesa com a presença de 8 países, cada um falando como funcionava o seu processo administrativo. Na hora que eu acabei de falar como era no Brasil, eles olharam quanto tempo demora isso. Que insanidade é essa? Você tem um processo administrativo e depois você volta para o judiciário. E por que nós temos essas duas cadeiras? Por que a gente precisa dessa dupla discussão? A gente precisa dessa dupla discussão por uma questão absolutamente alucinada. Nós temos um processo administrativo onde eu tenho pessoas com capacidade, percepção e técnica para, de fato, conhecer a matéria tributária e julgar. Mas um julgador que não é independente, um julgador que não está dotado das garantias do juiz natural. E quando eu falo aqui que ele não é independente, não é porque ele julga sem convicção ou porque ele não pode se valer da sua convicção, mas, como o Sallusti colocou, porque sempre a questão, quando há empate, vai ser decidida por um voto de qualidade, ao ponto de que, no âmbito federal, eu tenho 100% dos votos de qualidade da Câmara Superior de Recursos Fiscais dados em favor da Fazenda Pública. Será que realmente a Fazenda Pública tem razão em 100% dos casos que foram levados a julgamento? Aí fala, não, tudo bem, mas isso aí é assegurado por quê? Eu posso ir ao judiciário. Não, o processo administrativo pode ser defeituoso, ele não precisa ser perfeito, porque eu posso ir ao judiciário. Ótimo, vamos ao judiciário. Sim, no judiciário eu tenho um juiz independente, eu tenho um juiz com as garantias constitucionais e legais asseguradas. O juiz é um poder, ele não é meramente uma autoridade. Mas aí a gente tem o problema da técnica, da percepção, da capacidade de compreender a matéria tributária e realmente julgar. E esse talvez seja o grande e o maior problema que nós temos, a falta de capacidade técnica da grande maioria dos magistrados, principalmente os de primeira instância, porque os de instância superior sabem, são bem assessorados com relação à matéria tributária, mas os de primeira instância não são, não sabem, ao ponto de que, recentemente, eu tive uma decisão dada num processo judicial com um único parágrafo. Não tendo havido pedido de perícia, nego provimento ao pedido. E não era questão técnica, não era questão de fato, era questão jurídica. A questão era meramente jurídica. E aí nós ficamos numa situação perante o judiciário absolutamente periclitante. Por quê? Ou você fica na mão do perito, quem julga e quem decide é o perito, ou então o juiz, não compreendendo, julga favoravelmente a Fazenda Pública e a gente volta àquela cadeia de depender do processo administrativo. A gente tem que repensar esse nosso modelo. Esse nosso modelo está falido. E ele, no meu entendimento, na minha percepção, gostaria de deixar essa reflexão para vocês, ele deve ser repensado estruturalmente, deve ser repensado como um todo. Muito obrigado.
Vou passar a palavra para a professora Tatiane. Nem é minha mesa, Karen, mas eu não me controlo. Então, como a Juliana saiu, eu tomei o lugar dela. Então, são umas considerações muito rápidas, na linha do que o Sallusti falou e também o Alexandre. Eu não gostaria de generalizar todos os juízes. Claro acho que a gente tem claro, ótimos por favor, juízes claro, tem ótimos. em primeira instância. Paulo Conrado é um deles, professor aqui da Fundação. Mas eu acho que, por detrás disso, tem uma reflexão anterior. Eu acho que o voto de qualidade, a forma como ele tem sido utilizado, ele é um problema, né, no CARF. O voto de qualidade em si eu não acho que seja um problema, porque eu acho que tem uma questão importante de isonomia. A Fazenda não pode ir ao judiciário. Então, se é para a gente não ter o voto de qualidade, então talvez a gente devesse pensar na possibilidade de acesso ao judiciário da Fazenda, porque senão a gente não tem proporcionalidade nesse sentido. Eu sei que essa é uma posição controvertida, mas acho que essa também é a posição da academia, né? Colocar as controvérsias. Mas, para além disso, eu acho que a rediscussão do processo administrativo e um olhar para o futuro, como o Sallusti mencionou, depende também de a gente considerar métodos alternativos de resolução de conflito em matéria tributária. Essa pode ser uma saída, né? Que seria uma possibilidade de eu ter instituído arbitragem no direito tributário, uma avaliação por técnicos que exercesse efetivamente também jurisdição. Então, as decisões, sim, seriam definitivas, com renúncia de acesso ao Poder Judiciário, e essa possibilidade ela tem sido cada vez mais discutida aqui no Brasil. A gente tem um modelo de muito sucesso implementado em Portugal. Bem recentemente, a gente fez um evento aqui com os portugueses para entender um pouco como que era a experiência lá. E é evidente que não dá para a gente comparar o Brasil com Portugal, mas os casos que são levados à corte arbitral são resolvidos em 4 meses. 4 meses eles resolvem. Então, é algo em relação ao qual a gente deve refletir, não como forma de acabar com o processo administrativo, mas como forma de a gente criar mais um instrumento qualificado e sofisticado de solução de disputas em matéria tributária. Era só isso que eu queria pontuar. Eu passo a palavra imediatamente para o Antônio para fazer suas considerações. Boa tarde a todos. Gostaria de pontuar 2 aspectos, um da palestra do Sallusti e outro da palestra da Karen. Em primeiro lugar, o que eu mais admirei no projeto em que vocês trabalharam, né, de reformulação de alguns dispositivos da lei do TIT, 13.457, está na exposição de motivos. Realmente, tem lá um item que me impressionou bastante, que um dos objetivos dessa reforma seria fazer com que as decisões do tribunal elas fossem decisões baseadas na realidade fática. Isto é realmente um problema que eu acho que, desde muitos anos ou décadas, afeta os julgamentos, e não só os julgamentos, como as autuações fiscais. Não se examina o fato em si mesmo, antes de ele entrar para o processo. Examina-se o suposto do fato, quer dizer, o fato depois que ele entrou no processo, quando deveria ser examinado o fato sem as lentes da normatividade. Então, esse é um ponto fundamental que deveria ser observado. Outro ponto é com relação ao artigo 28. Realmente, nós perdemos uma oportunidade de extirpar este corpo estranho da lei do TIT. Grande parte dos problemas estaria resolvido, né? Essa vinculação com as decisões dos tribunais superiores, se esse artigo deixasse de existir, o que seria ótimo. Eu participei, em 1995, como julgador do TIT, de uma discussão, foi uma questão de ordem regimental, suscitada pelo juiz Antônio Carlos da Silva, onde se discutia se o julgador administrativo poderia deixar de aplicar a legislação infraconstitucional, né, por inconstitucionalidade. E assim foi decidido. O egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, por qualquer de suas câmaras,
é competente para deixar de aplicar lei inconstitucional ou decreto ilegal em casos concretos. Isso foi realmente um passo à frente, mas depois, infelizmente, nós tivemos outro passo atrás. Outro aspecto a ser discutido diz respeito à questão das multas isoladas. Essa questão das multas isoladas é uma matéria extremamente tormentosa, porque quando nós temos uma multa associada à cobrança do imposto, então o judiciário já decidiu, e aí não cabe realmente muita contestação, que o patamar máximo da multa seria o valor do imposto. Então, quanto a isso, não há problema. Então, nós temos um parâmetro. Mas, quando essa multa é isolada e não tem relação com a cobrança do imposto, que parâmetros vamos utilizar? Então, nós temos, na Constituição, a vedação ao confisco, que é uma cláusula aberta, é um conceito indeterminado. Então, como materializar isso concretamente no julgamento? Há um trabalho muito interessante que foi publicado pela FGV por um orientando da doutora Tatiane, William Roberto, né? Está presente? Não. Aí iria cumprimentá-lo se estivesse. E ele analisa a questão sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, né? Com base na qual far-se-ia a dosimetria do confisco. Achei uma colocação interessante, e pelos conceitos, né, que ele toma, né, desse movimento novo, que é o neoconstitucionalismo, que o ministro Barroso tanto aprecia, da razoabilidade, da proporcionalidade, depois o teste de necessidade, essa coisa toda. E ali ele coloca um parâmetro que eu achei muito interessante, porque eu vivi isso na prática, né? Então, ele diz que, se a multa foi imposta porque o contribuinte deixou de cumprir obrigações acessórias, mas essas obrigações acessórias eram vitais para que o fisco conhecesse o fato gerador, então haveria proporcionalidade e razoabilidade nessa multa, porque o fisco ficou impedido. E eu vivi essa situação concreta, uma empresa de autopeças, que importava autopeças de, aliás, não muito boa qualidade, mas uma firma imensa, emitiu milhares de documentos, nós notificamos essa empresa a entregar as notas fiscais e eles não entregaram. E a gente ficou numa sinuca de bico, a gente tinha valores que eles declararam, mas sabe lá como, né? Nós tínhamos magia, mas não tínhamos as notas, milhares de notas, e certamente havia uma diferença muito grande a ser cobrada em relação ao que eles declararam. E aí fomos ao Ministério Público, notificamos, renotificamos. Uma vez a gente foi com câmera para filmar, ele tinha escrito, o contribuinte que colaboraria, que prestaria todas as informações, que entregaria as notas. Nós fomos com câmera, aí ele também pegou outra câmera e filmou a gente. Não foi para intimidar, logicamente, né? Mas não entregou. Aí lavramos um auto de infração com a multa milionária. Está errado? Não, não está errado, porque ele não entregou. Porque, se ele entregasse, ia ser maior o valor do imposto cobrado. Então, são problemas práticos. Então, nós precisamos de critérios. Como esses critérios, hoje, a Secretaria da Fazenda já estabeleceu 2 medidas importantes para essa situação. A primeira, a portaria CAT 115/14, que eu recomendo que vocês leiam. Realmente, ali vem de uma luta, né, da qual eu participei anos atrás, em 2008, e regulamentou, na verdade, o parágrafo 2º do artigo 72 da lei do ICMS. Então, essa portaria CAT já manda afastar as cobranças, né, desde que não haja dolo, fraude ou simulação, da multa, quando ela não implicar prejuízo para a Fazenda, quando não implicar dano ao erário. Então, já é um passo extraordinário. E eu, inclusive, interpreto essa portaria
né, no sentido de que, mesmo quando há cobrança de imposto, há situações que podem ser perfeitamente afastadas da cobrança do imposto. E outra medida que eu achei admirável nessa lei nova, né, 16.497. Nós temos duas leis que foram aprovadas no mesmo dia, 18 de julho, né? A 497 e a 498. A 498 é do Salúcio aqui, né? E a 497 é que fala, e que a Karen citou muito bem, o artigo 85A. Quer dizer, naquelas situações em que só temos a multa isolada, você pega os últimos 12 meses e cobra 1%. Eu acho muito razoável. E isso está na linha de um bem jurídico fundamental, que está no artigo 170 da Constituição. Quer dizer, o fisco não pode inviabilizar a atividade econômica do administrado. Ele não pode. Assim como nós temos já uma decisão reiterada do Supremo e antiga, que fala que os regimes especiais não podem impedir que o contribuinte realize, né, os seus negócios. Então, no fundo, é o artigo 170 que está aqui, digamos assim, escondidinho, né, mas como um princípio fundamental a ser preservado. Então, eram essas observações e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Moura, e já convido, pelos seus comentários, e já convido os membros da quarta mesa para começar.